Olá, boa tarde, aqui é a professora Fabiana. E nós vamos dar início à nossa primeira aula online sobre produção de texto. O título escolhido hoje foi Gêneros Textuais. Hoje nós vamos falar sobre gêneros textuais, viu? Vocês sabem aí que ao longo do dia de vocês se deparam com vários tipos de texto no dia a dia, desde um livro, de uma revista, de uma história em quadrinho, de uma bula de um remédio que a mãe de vocês pedem para vocês lerem. Nós vamos ver que tudo isso são gêneros textuais, ok? Nós vamos tentar, ao longo dessas aulas, fazer com que vocês diferenciem cada um desses textos. Quando vocês pegarem esses textos, vocês já vão automaticamente saber que tipo de texto é esse. Então, primeiro vamos entender o que é um gênero textual. Gêneros textuais são tipos específicos de textos de qualquer natureza. Então, nós vamos ver que tudo que tenha palavras, tudo que é escrito, que forme frases, é um texto. Literário ou não literário. O que é um literário? É que está ligado à literatura. E os não literários? São textos que circulam no mundo, que têm uma função específica para um público específico com características próprias. Então, nós vamos ver, quando você pegar um texto, você vai dizer, professora, como é que eu vou fazer para diferenciar esse texto? Nós vamos ver que cada texto, ele tem uma característica própria. Ele é destinado para um público específico. Então, quando vocês descobrirem quais são as características desse texto, quando vocês pegarem o texto, automaticamente vocês já vão saber de que gênero textual nós estamos falando. Além das características próprias, os gêneros textuais caracterizam-se por organizações, estruturas gramaticais e vocabulários específicas, viu? Então, cada texto, ele vai ter tudo isso, uma estrutura, uma organização gramatical, uma forma, um vocabulário específico para aquele texto. É ele que vai fazer diferenciar um texto do outro. O que são gêneros textuais? São todos os textos que circulam na sociedade que desempenham diferentes papéis comunicativos, viu? Então, os textos, eles estão aí para fazer com que as pessoas se comuniquem. O que é se comunicar? Passar uma ideia, passar uma expressão, passar uma opinião, fazer com que as pessoas entendam algo. São tipos relativamente estáveis, que isso quer dizer que esses textos literários, eles geralmente, dentro de cada gênero, eles não têm mudança, eles seguem sempre a mesma estrutura de enunciado, produzidas pelas mais esferas da atividade humana. Desculpa, quase não sai, gente. Os textos são produtos da atividade de língua em funcionamento permanente nas formações da sociedade, viu? Então, olha só. Então, quais são esses gêneros textuais? Vou afastar aqui um pouquinho minha carinha para vocês poderem ver. Nós temos tipos de textos da aventura, bilhete, biografia, bula de remédio, carta, contos de fadas, crônica, diário, e-mail, entrevista, fábula, ficção científica, informativo, lenda, mistério, mito, poesia, receita, terror. Ai, professora, títulos, gêneros textuais demais. Eu sei que tenho certeza que alguém pensou aí desse jeito, né? Mas só que nós não vamos estudar todos eles juntos, viu? Nós vamos estudá-los separadamente para poder facilitar a compreensão de vocês. Hoje, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre esses dois tipos de texto aqui. Dá para me ver aqui. Primeiro, o mito. O que é um mito? Mito é uma narrativa fictícia que explica acontecimento dos lugares. Geralmente inclui seres fantásticos e deuses locais. Mito é um gênero... Deixa eu afastar aqui para baixo para vocês poderem ver. Mito é um gênero em que se explica, por exemplo, a origem do mundo, a origem da Terra, os fenômenos naturais, os sentimentos, as fases da vida, a morte. Não se trata de explicações racionais, mas de uma forma incentiva, imaginária, de perceber o mundo. Gente, vocês imaginem aí, há milhões de anos, né, onde não se tinha todo esse avanço tecnológico que nós temos hoje,
o homem, ele ficava se perguntando como as coisas aconteciam, de onde eles vinham, por que tinha vida, por que tinha morte. Então, essas civilizações antigas, porque esse mito ela está muito ligado às civilizações antigas, eles criavam essas histórias fictícias para tentar explicar a origem do mundo, explicar isso que nós vimos aqui, os fenômenos naturais, os sentimentos, as fases da vida. Então, eles criavam essas histórias e essas histórias iam se passando de geração em geração. E tanto que elas se passavam de geração em geração, que para eles se tornavam uma verdade. Então, o mito ele era usado para isso, para tentar fazer com que as pessoas entendessem o mundo em que elas viviam, já que não tinham todos esses avanços tecnológicos que nós temos hoje. Hoje, tudo é provado através de teorias científicas, né? Tudo tem que ser provado cientificamente. Se não tiver provado cientificamente, essa verdade ela não se torna uma verdade, diferentemente aqui dessa época. Então, eles precisavam, por exemplo, os maias, que eram os povos antigos, eles precisavam saber de onde eles tinham vindo. Então, eles criaram o mito do milho, que eles achavam que, como o milho era a sua principal fonte de alimento, eles criaram que o homem tinha sido derivado de uma semente do milho. Por que eles criaram isso? Porque o milho era a sua principal fonte de alimento. Então, automaticamente, eles ligaram o milho à sua fonte de vida, viu? Aqui nós temos um mito que os povos indígenas também utilizavam o mito. O nosso mito é o Irapuru, o canto que encanta. Vou ler aqui um pouquinho para vocês. Certo jovem, não muito belo, era admirado e desejado por todas as moças de sua tribo, por tocar flauta maravilhosamente bem. Deram-lhe então o nome de Catuboré, flauta encantada. Entre as moças, a bela Mainá conseguiu seu amor. Casar-se-ão durante a primavera. Certo dia, já próximo do grande dia, Catubaré foi à pesca e lá não voltou mais. E lá não mais voltou. Desculpa. Saiu a tribo inteira à sua procura. Encontraram-no sem vida à sombra de uma árvore, mordida por uma cobra venenosa. Sepultaram-no no próprio local. Mainá, desconsolada, passava várias horas a chorar a sua grande perda. A alma de Catabaré, sentindo o sofrimento de sua noiva, lamentava-se profundamente pelo seu infortúnio. Não podendo encontrar paz, pediu ajuda a Deus Tupã. Este, então, transformou a alma do jovem pássaro Irapuru, que mesmo com a escassa beleza, possuía um canto maravilhoso semelhante ao som da flauta, para alegrar a alma de Mainá. O canto do Irapuru ainda hoje contagia o meu amor aos outros pássaros e todos os seres da natureza, viu, gente? Então aí ele faz parte dos lendas e mitos dos índios brasileiros. Esse livro, esse mito, esse texto, ele foi produzido em 1997. E além disso, nós ainda temos vários outros mitos. Se vocês observarem aqui, nós temos uma imagem, ó, que representam os povos gregos. Por quê? Porque o mito está muito relacionado à mitologia grega. Era onde os gregos procuravam, através dos mitos, explicar a sua origem. Espero que vocês tenham entendido aí um pouquinho sobre o que é mito. Qualquer dúvida, mandem a pergunta. Aí agora aqui tem fábula. Fábula, eu tenho certeza que ele é um texto muito comum na literatura brasileira, ele é um texto muito comum para a gente, né? A fábula é uma narrativa curta que traz uma reflexão de valores humanos, costuma apresentar uma moral ao final e geralmente os personagens são animais. Tenho certeza que vocês já viram aí. Então vamos lá. Fábula conto alegórico cujos personagens, quase sempre animais, apresentam uma história com o objetivo de passar uma lição de moral. Gente, esse nome aqui, história, está errado, viu? Desculpe, eu não vi na hora da escrita aqui, na hora de pegar, viu? Com o objetivo de passar uma lição de moral. Qualquer narrativa mentirosa
inversúvel, imaginária ou mitológica. Então, essa fábula, na grande maioria das vezes, os animais são os personagens principais da história. E esses animais, eles passam uma lição de vida, eles passam uma lição de moral. Então, geralmente, as fábulas têm um moral da história. É daí que vem a frase que a gente sempre usa. Qual o moral da história? Aí aqui nós temos uma fábula, que é da Raposa e a Cegonha. Um belo dia, a comadre Cegonha foi jantar na toca da raposa. Bate-papo daqui, fofoca dali. As comadres riam muito. A raposa serviu uma suculenta sopa de carne com 2 pratos rasos. A raposa lambiu os beiços e comeu tudo numas astrais. A cegonha mal pôde molhar a ponta do bico, pois o prato era muito raso. A comadre cegonha, muito educada, não se queixou e falou: domingo darei um almoço para uns parentes em minha casa e gostaria a presença da tão gentil amiga. Ótimo, respondeu a raposa. Espero que tenha gostado do jantar. Despediram-se com beijinhos para cá e para lá. No dia combinado, a cegonha serviu uma sopa gostosa, num comprido, fino e cheio até a metade, num vaso comprido, fino e cheio até a metade. A raposa não podia comer nada, pois seu focinho não entrava no vaso. A cegonha comia, comia e comia. A raposa não pôde reclamar de nada e foi para casa com fome, pensando no que tinha acontecido. Aí, mais uma vez, a gente falando, essa fábula, ela trata dos animais, né? Temos 2 animais aí como personagens principais, que é a cegonha e a raposa. Aí ele diz assim, ó, qual é o moral da história? Vocês acompanharam a leitura, nós vimos aí que as fábulas têm uma moral, quero que vocês pensem e me digam o que essa historinha traz pra gente, faz a gente pensar, o que ela traz de lição, tá bom? Escrevam aí no seu caderno qual é o moral da história, dessa história. Então, uma dica importante, fique em casa, ok? E até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Beijinhos, beijinhos e tchau, gente!